Uma pergunta sincera para você, torcedor do Bahia. Aqui eu não vou colocar em questão a qualidade do atleta e o que ele já conquistou na carreira. Não. Vamos colocar em questão a fase atual do atleta. Porque assim, o que o atleta conquistou no Cruzeiro e no Flamengo, ele conquistou para o Cruzeiro e para o Flamengo. Não foi para o Bahia. E aqui eu estou falando do Everton Ribeiro, que é craque. Um dos gols mais bonitos que eu vi na minha vida foi um gol do Everton Ribeiro, na época que ele jogava no Cruzeiro, inclusive foi contra o Flamengo, se não me engano. Foi um golaço, certo? Então o Everton Ribeiro é craque. Se você me perguntar, Linésio, você gostaria de ter o Everton Ribeiro neste ano de 2026 jogando no Sport? Eu diria que sim, principalmente porque o Sport não tem o aporte financeiro que tem o Grupo City. Estamos de acordo, né? Agora, eu vou fazer aqui uma pergunta honesta. Você, torcedor do Bahia, realmente acha normal Everton Ribeiro ser apontado por muitos o melhor jogador que ele já viu jogar no Bahia? Isso eu não estou falando uma galera da minha idade não, tá? Eu vou fazer 50 este ano. Estou falando a galera da minha idade não, estou falando a galera que tem, sei lá, 30 anos. Você acha normal o Everton Ribeiro ser o jogador que uma pessoa de 30 anos ser o maior craque que essa pessoa já viu jogar no seu clube, no Bahia? Você acha normal isso, gente? Levando em consideração que o Everton Ribeiro de hoje já é um Everton Ribeiro em final de carreira. Nós não estamos falando de um Gilberto, há uns anos atrás, metendo gol no Bahia jovem, não. A gente não está falando de um Bobô, que lá atrás, há 40 anos, foi campeão brasileiro pelo Bahia, não. Nós estamos falando de um craque de bola, que é o Everton Ribeiro, mas que já chegou no Bahia para nitidamente ser o último clube que ele vai vestir uma camisa jogando futebol, porque ele já vai em fim de carreira. Inclusive o Everton Ribeiro, no último ano dele do Flamengo, onde ele ganhou muita coisa, ele era banco. Basta você pegar aí, vai fazer uma pesquisa, o último ano ou ano e meio do Everton Ribeiro no Flamengo, ele era banco do Flamengo, gente. E sabe por que isso acontece? Por quê? O Everton Ribeiro chegou no Flamengo, foi titular absoluto por 1, 2, 3 temporadas, só que o poder aquisitivo do Flamengo faz com que o Flamengo contrate outros novos Everton Ribeiros, e aí o Everton Ribeiro, que já está lá há algum tempo, vai perdendo espaço, porque vai ficando mais velho, vai ficando mais cansado, e vai perdendo aquela força, aquela energia que o jogador de futebol tem, né? E aí o cara vai pro banco por um motivo ou outro. Às vezes o cara vai pro banco porque o treinador não vai com a cara dele. Mas no caso do Everton Ribeiro no Flamengo, é porque o Flamengo, ano após ano, continuou contratando jogadores para, digamos assim, colocar os bons no banco. Aqueles bons que já estavam ali há algum tempo e já estavam meio que indo para a aposentadoria. Há uns 5 ou 6 anos atrás, o Everton Ribeiro foi uma puta contratação para o Flamengo. Por isso que ele foi titular 1, 2, 3 temporadas. Mas o tempo foi passando, na 4ª ou na 5ª temporada, ele já estava no banco de reservas. E este Everton Ribeiro, que já não servia para ser titular no Flamengo, ele hoje, 3 anos depois, ele é titular absoluto no Bahia. Bahia que não é mais o Bahia Associação, é o Bahia Grupo City, que tem grana, que gasta 60 milhões de reais em um Lúcio, que gasta 30 milhões de reais num Sanabria, num Jean Lucas, num Caio Alexandre, que gasta 16 milhões de reais para pegar um lateral lá da Argentina, que é o Roman, e por aí vai. E por aí vai. Você acha normal que 3 anos depois o Everton Ribeiro ainda seja apontado por muitos o melhor jogador dessa era Grupo City? Você acha isso normal, gente? E ainda mais o Bahia, que não venceu uma Sul-Americana, que não venceu uma Libertadores, que não venceu um Campeonato Brasileiro, que não venceu uma Copa do Brasil. Os títulos que o Everton Ribeiro ajudou a conquistar foram 2 campeonatos da Bahia e uma Copa do Nordeste. Coisa que eu que posso ser considerado um jogador mediano, se eu fosse jogador de futebol, teria conquistado se tivesse compondo este grupo do Bahia. Ou seja, eu, um jogador mediano, teria ganho os mesmos títulos que o Everton Ribeiro ganhou. E olha lá se eu teria qualidade para ser um jogador mediano, tá, gente? Nós já vamos voltar a falar sobre isso neste vídeo. Reflita. Olha só essa postagem. Só piora. Os jogadores da Itália, antes do jogo contra a Bósnia, queriam discutir com a federação um prêmio de 10 mil euros, 300 mil euros no total,
para cada jogador em caso de classificação para a Copa. O técnico Gattuso interveio para desencorajar as negociações, argumentando que isso só deveria ser discutido após a classificação para a Copa do Mundo. A Federação Italiana de Futebol rejeitou o pedido antes da partida. Gente, o que são 10 mil euros para jogadores da seleção da Itália, gente? E os caras discutindo do tipo, vai pagar ou não vai? Vão ser 10 mil euros? Os caras discutindo 10 mil euros, um prêmio para levar a seleção para a Copa, gente. Nós estamos falando de jogadores de futebol do primeiro escalão, estamos falando da Itália. Os jogadores italianos jogam nos melhores campeonatos europeus, ou na Itália, nos melhores clubes, Inter de Milão, Juventus, Milan e por aí vai, ou na Liga Inglesa, na Liga Espanhola, na Liga Alemã. Os caras jogam no topo e fazendo questão birrinha por 10 mil euros, cara. Por isso que a Itália está como está, não é? Terceira Copa do Mundo que não vai para... terceira vez seguida que não vai para a Copa do Mundo. Isso tem dois culpados, os jogadores que estão brigando por merreca e a Federação Italiana que aqui para nós, 10 mil euros apenas para classificar a seleção para uma Copa do Mundo. É pouco, né? Bom, vamos voltar ao tema deste vídeo. Aí vocês estão vendo Diego Souza, jogador que já chegou a ser campeão da Copa do Brasil 2 vezes pelo Flamengo e pela equipe do Vasco da Gama e campeão da Copa do Brasil pela equipe do Cruzeiro. Diego Souza, que teve 2 ou 3 passagens pelo Sport. No Sport ele jogou muita bola, fez gols antológicos. Foi através do Sport que ele voltou a representar a seleção brasileira, inclusive jogando na seleção brasileira, titular e fazendo gols. Foi o Diego Souza. A última passagem de Diego Souza na seleção, ele foi convocado para 2 amistosos, foi titular em um, se não me engano, ou foi nos 2, e fez gol. Isso vestindo a camisa do Sport. Diego Souza, que também foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, não me engano agora se foi em 2026, mas ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A jogando pelo Sport. Diego Souza realmente jogou muita bola, tá? Mas infelizmente, com a camisa do Sport, ele só conquistou um título, que foi um campeonato estadual em 2000 e... não me lembro agora se foi 17... Enfim, não me lembro, mas conquistou um campeonato estadual. Eu me lembro que em 2021, Diego Souza foi vice-campeão da Copa do Nordeste. Nós perdemos a Copa do Nordeste para a equipe do Bahia. Ou foi 2017, cara? Bom, eu não lembro, mas a gente perdeu uma Copa do Nordeste para o Bahia e Diego Souza estava no elenco do Sport. Se não me engano, o jogo foi empate nele do Retiro. O Bahia ganhou por 1-0 na Fonte Nova, tá? Se não me engano. E Diego Souza foi campeão estadual uma vez. Diego Souza, nitidamente, foi um dos melhores, ou talvez o melhor jogador do Sport nos últimos 10 anos. Mas nós estamos falando de um Sport quebrado financeiramente, um Sport que de longe não teve o aporte financeiro do Grupo City, e um Sport que durante algumas temporadas jogou segunda divisão. Um contexto totalmente diferente do Grupo City no Bahia hoje. Agora, claro, eu sou mais velho do que alguns influenciadores do Bahia, né? Eu sou mais velho que o Barbaço, eu sou mais velho que o Leiro, eu sou mais velho do que o Bruno do Tricolor, eu sou mais velho do que o Neto, eu sou mais velho do que o Puco, muito possivelmente sou mais velho que o Puco também, do que o Yuri Santana. Eu sou mais velho do que 90% desses influenciadores do Bahia, tá? Então, para eu chegar e dizer que Diego Souza foi o jogador o maior jogador que eu vi jogar na história do esporte, é mentira, porque não foi. E eu não preciso ir muito longe, eu não preciso ter 30 anos para saber disso. Não, o Diego Souza não foi. E eu vou citar aqui 2 jogadores que jogaram no esporte, que foram muito mais jogadores no esporte do que Diego Souza. Aí vocês estão vendo no lado esquerdo Leonardo e no lado direito Carlinhos Bala. Gente, para quem acompanha o Esporte Clube do Recife, essas 2 imagens bastam, né? Leonardo foi o segundo ou terceiro maior artilheiro da história do clube, ganhou muitos títulos com o clube, fez jogos memoráveis com a equipe do Esporte Clube do Recife. E Carlinhos Bala, nada mais, nada menos, é campeão da Copa do Brasil com o Sport, fazendo gol na final do campeonato. Uma coisa é você ganhar a Copa do Brasil com o Flamengo, com aquele Vasco de antes, com o Cruzeiro. Outra coisa é você ganhar a Copa do Brasil com o Sport, gente. Com o Sport é diferente, ok? Então, na minha opinião, Carlinhos Bala, que teve uma carreira
inferior no contexto geral. No contexto geral, uma carreira inferior de Diego Souza, foi muito mais jogador do que Diego Souza no Sport Clube do Recife. E Leonardo também. Leonardo, no contexto geral, também teve uma carreira inferior a Diego Souza, mas ele no esporte ele foi muito mais jogador do que Diego Souza. Então, eu não me deixo levar pela grife. Eu não me deixo levar pela grife. Das duas, uma. Ou eu não me deixo levar pela grife, ou nós realmente tivemos jogadores com uma carreira menor do que Diego Souza, que foi muito mais jogador do que Diego Souza no meu clube no esporte. Agora vamos ver o Bahia. E o Ministério da Defesa do Bahia trouxe o seguinte comentário. O Leiro, Leiro do canal Info Bahia, deu uma opinião forte hoje, sem medo de desagradar no Info Bahia. Ou seja, ele está dizendo que o Leiro deu uma opinião sem medo de desagradar os, digamos assim, espectadores, fãs, inscritos do canal, Everton Ribeiro, na sua opinião, é o maior e melhor jogador que ele já viu jogar no Bahia. Lembrando que o nosso influenciador nasceu em 95, campeão baiano, campeão do Nordeste. Levou o Bahia a 2 participações em Libertadores consecutivas, liderança em campo, momentos decisivos. E Lula Teles completou: o Museu do Bahia certamente, em um futuro próximo, vai reservar o espaço dele na galeria de ídolos. Gente, pelo amor de Deus, que vergonha, cara. Everton Ribeiro fez o que no Bahia para merecer estar na galeria de ídolos do Bahia, gente? Gente, que vergonha, porra. Vocês estão dando um prêmio, ou estão enaltecendo um jogador que sim, é muito importante para o Bahia, que sim, infelizmente é o melhor jogador do Bahia nos últimos 3 anos, na era Grupo City, 24, 25 e 26. O Bahia sem o Everton Ribeiro é uma desgraça. Everton Ribeiro tem que estar em campo para poder o Bahia jogar bola. Mas vocês acham isso normal, gente? Everton Ribeiro já chegou no Bahia para o Bahia ser o último clube na carreira dele. O último clube na carreira dele. E Everton Ribeiro renovou, no caso, ele assinou contrato com o Bahia porque ele já era banco de reservas no Flamengo. E porque o Bahia deu um salário maior a ele e um tempo de contrato maior. Na época, em 2023, no último ano de Everton Ribeiro no Flamengo, ele era banco e o Flamengo queria renovar por mais uma temporada, dando um aumento substancial de salário. Everton Ribeiro recusou porque o Bahia deu 2 anos, mais 3 de contrato, com mais dinheiro de salário. Então Everton Ribeiro foi para a Bahia, lógico. Mas Everton Ribeiro fez o que no Bahia para merecer essa idolatria, gente? Além de bons jogos e alguns gols. O que foi que o Everton Ribeiro fez, galera? Ganhou o Campeonato Brasileiro no Bahia? Não. Ganhou Libertadores? Não. Pelo contrário, fracassou na Libertadores, assim como todo o clube Bahia fracassou. Foram eliminados agora pelo O'Higgins. Ano passado foram eliminados na fase de grupo, chegaram na Sul-Americana, tomaram o cacete do América de Cali. Porra, caiam na real, gente. Ninguém aqui está desvalorizando a carreira do Everton Ribeiro, não. Puta jogador. Mas por quê? Por quê, na opinião do Leiro, que é um cara que nasceu em 95, 2005, 2015, 2025, o cara tem 31 anos. Como que em 31 anos o Bahia não teve um jogador melhor do que o Everton Ribeiro? Que vergonha, gente. E aí, como eu venho aqui falar as coisas na cara, muitos me criticam porque eu sou torcedor do esporte. Não aceitam a minha opinião porque eu torço para outro clube do Nordeste. Mas é uma vergonha, nos últimos 30 anos, um influenciador dizer que Everton Ribeiro foi o melhor jogador que ele viu jogar na carreira. E é culpa do Leiro? Não, não é culpa do Leiro, não. Talvez foi o que ele viu. O que foi que o Bahia ganhou nos últimos 30 anos? Nada. E aí o Leiro viu um cara que chegou com grife no Bahia. Porra, Everton Ribeiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão da Super, campeão de tudo, jogador de Copa do Mundo. Porra, Everton Ribeiro. Um Everton Ribeiro que era reserva do Flamengo. Ele era reserva no último ano e meio, veio para o Bahia ser titular e destruir. Vocês acham normal que no projeto Grupo City, 3 anos de Grupo City, 24, 25 e 26, sem falar o ano 0, mas o ano 0, 23, Everton Ribeiro não estava. Everton Ribeiro chegou em 2024. Tudo bem, comeu a bola em 24, comeu a bola em 25 e vai comer a bola em 26 também. Mas vocês acham normal o Everton Ribeiro ser o principal craque
de um grupo milionário como o Grupo City no Bahia? Desculpa, gente. Eu não acho normal não, tá? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se aparecer um botão de hypa esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.